Olá galera do meu canal, aqui é o Mike, o professor e biólogo, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo de animais silvestres. Tá? Deu para observar de uns tempos para cá, mediante a curiosidade do ser humano em relação ao animal silvestre, uma exploração da mídia sobre esse tema. Porém, isso daí traz para mim um pouquinho de preocupação, porque o manejo do animal silvestre não é tão simples assim, demanda cuidados e demanda aí a gente estabelecer um aspecto entre a ciência daquilo que a gente vai fazer no campo e quais informações eu vou coletar daquele organismo que eu estou ali analisando no meio ambiente. Por que a gente estuda manejo de animais silvestres? Para entender e compreender a história natural daquele organismo, então como aquele organismo vive e se relaciona naquele habitat, para coletar informações para que a gente entenda este mecanismo de biodiversidade. Então, desses seres vivos como um todo na natureza, que para o ser humano é extremamente importante. Quanto mais a gente compreender a biodiversidade, melhor a gente tem a condição aqui de melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida do meio ambiente. Então hoje, pensando nesse aspecto só do manejo do organismo, então ir para campo, analisar esse animal, a gente precisa estabelecer algumas regras. Primeiro, manipular animal silvestre demanda muita responsabilidade, porque esses animais são protegidos por lei. Então, para manipular, para a gente ir para campo, capturar o animal, analisar o animal, a gente precisa aí de autorizações de órgãos competentes. Sem essas autorizações, ninguém vai para campo. E se vai e manipula, a gente está cometendo um crime. Então, a gente precisa aí analisar o aspecto da legalidade do manejo desses organismos. Então, do animal que eu vou pegar, como eu vou pegar e para que eu vou pegar. O manipular o animal gera um estresse para aquele organismo. E toda vez que a gente gera um estresse naquele organismo, a gente pode trazer à tona algumas características de doenças que estavam incubadas naquele animal, de alguns parasitas que estavam incubados naquele animal, fragilizar esse organismo pela questão do estresse, por baixa da imunidade. Então, além do manipular o animal, eu tenho que ter essa questão de responsabilidade do cuidado com aquele organismo, porque aquele organismo é extremamente importante, porque ele tem uma condição genética característica para ele, que pode possibilitar o aumento da variabilidade para aquela população. Outra questão importante no manejo de animais silvestres são os EPIs. Então, os equipamentos de proteção individual que a gente utiliza em campo para que a gente se exponha o menos possível para aquele organismo e que aquele organismo também se exponha mediante a nós. Porque essa relação ela não é unilateral, ela é uma relação bilateral entre o organismo que eu estou manejando, entre o animal que eu estou manejando e eu como ser humano. Então, todo o cuidado neste manejo, todos os equipamentos de proteção, eles são importantes. Para cada ordem de vertebrado, eu tenho aí uma característica de equipamentos que são específicos para que a gente possa manipular esse organismo em campo. Mas isso daí vai ser assunto para outros vídeos aqui do canal. Hoje eu quero deixar mais claro, num contexto geral, o porquê a gente faz desse manejo aqui de animais silvestres dentro desse contexto de conservação da biodiversidade. Outro mecanismo importante que a gente precisa compreender do manejo de animais silvestres é que você precisa de muita, mas muita teoria para cada grupo de organismo que você vai manipular em campo, para depois você pensar em ir para campo fazer aí a manipulação desses organismos. Então, nesses 16 anos aí que eu tenho de experiência de manejo de animais silvestres, a gente estuda constantemente e diariamente, porque essa é uma ciência que vai se aprimorando constantemente também. Então, para ir para campo manejar um organismo, não é só saber pegar o organismo na mão. Eu preciso compreender várias ciências dentro desse aspecto multidisciplinar. Eu preciso conhecer de zoologia, compreender as características deste animal. Eu preciso compreender de anatomia para entender como que funciona o aspecto anatômico daquele organismo. Eu preciso compreender ecologia. Então eu preciso entender a relação daquele organismo com o meio ambiente. Então eu preciso entender de botânica, entender como que funciona a relação do animal com a planta e da planta com o animal.
Então é uma vasta gama de conhecimentos que eu preciso ter para ir para campo manejar o animal silvestre. E claro que este manejo ele tem que ter um objetivo. O que eu quero, a pergunta que eu quero responder mediante ao manejo daquele animal e compreender a história natural daquele organismo no meio ambiente, trazendo aí características importantes para a melhoria aí dos impactos ambientais de que o homem já provocou ao longo dessas décadas e desses séculos aí de exploração desses ambientes, tá? A partir de agora, não perca no canal os novos vídeos aí voltados a cada tipo de manejo desses organismos, que eu vou falar mais especificamente aí em vídeos voltados aí para cada ordem de vertebrado. E não esqueçam também de curtir aí no canal, compartilhar a informação e se inscrever no canal, porque assim toda vez que eu carregar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a assistir aí com prioridade. Meu contato está aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida e informação é só entrar em contato, tá bom? Até mais, galera do meu canal!